Do final do século XIX até o início do século XX, o Nordeste brasileiro foi tomado por um movimento criminoso, o cangaço. Apesar de suas estratégias extremamente violentas e cruéis, os chamados cangaceiros foram muitas vezes retratados como heróis, defensores dos pobres, mesmo que estes pobres fossem usualmente suas vítimas. E ninguém representa melhor o espírito do cangaço que o seu maior expoente, Virgulino Ferreira da Silva. Lampião. Apesar de o movimento ter sido extinto na década de 40 do último século, seus personagens e métodos continuaram a inspirar as próximas gerações de criminosos, resultando no que atualmente chamamos de o novo cangaço. Valdetário Carneiro, o precursor do novo cangaço. Nascido no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Caraúbas, José Valdetário Benevides Carneiro, mecânico por profissão e fã de Lampião, viria a se tornar um dos principais personagens do fenômeno do novo cangaço. Valdetário e seu bando teriam sido responsáveis pelo ataque a pelo menos 100 bancos em diversos estados brasileiros no final dos anos 90 até o início dos anos 2000. As principais áreas de atuação da quadrilha eram a cidade de Caraúbas, Apodi, Macau, o Marazil, todas do Rio Grande do Norte. A história de Valdetário teve uma mudança brusca em 1991, quando ele foi condenado injustamente a 7 anos e meio de prisão. Pelo menos essa era a versão dele. De acordo com a polícia, ele teria, junto com seu primo Aguinaldo Benevides Carneiro, o Galego, roubado uma Ford Pampa no município de São Bento, na Paraíba. No momento da prisão, os dois teriam sido amarrados na carroceria de uma caminhonete pelos policiais, que desfilaram com eles pelas ruas da cidade, como exemplo para qualquer outro criminoso com a intenção de atuar na região. O cangaceiro moderno ficou preso por 4 anos e meio na penitenciária de Campina Grande, na Paraíba. Assim que foi liberado, foi acusado de mais um crime, o roubo de um carro e de R$13 mil em dinheiro, de uma fábrica em Mossoró, ainda no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, ele se disse injustiçado e dessa vez resolve investigar os crimes por conta própria. Ele identificou 2 bandidos e os obrigou a devolver os bens às vítimas. Com esse episódio, acabou ganhando a admiração de muitas pessoas. Mas a sanha por vingança não foi aplacada pelo tempo. E Valdetário acabou assassinando Geraldo Francisco, o dono da Ford Pampa que havia sido objeto de sua condenação 6 anos antes. Na ação, um funcionário da fazenda de Geraldo, Antônio dos Santos Batista, também acabou morto pelo criminoso. Valdetário afirmava ter sido torturado por um tenente da Polícia Militar por causa de um roubo em uma fábrica que pertencia a inimigos da família Carneiro. O oficial acabou preso e acusado de participar de um grupo de extermínio e foi assassinado por pistoleiros ligados a Valdetário em 1998. Cidade sitiada. Uma das ações violentas da quadrilha de Valdetário foram os ataques a agências do Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal em 2002, na cidade de Macau, a 180 km de Natal. Aproximadamente R$500 mil foram roubados. A cidade foi sitiada pelo bando e o delegado Robson Luiz de Medeiros Lima foi assassinado com tiros de fuzil. A partir de então, a prisão de Valdetário torna-se questão de honra para as forças de segurança e, graças a uma denúncia anônima, policiais civis localizaram o esconderijo do criminoso no sítio Pau de Leite, no município de Lucrécia, no Rio Grande do Norte. Aos 44 anos, o precursor do novo cangaço é morto pelos agentes no dia 10 de dezembro de 2003. No dia seguinte, o mais famoso integrante da família Carneiro foi enterrado. Seu cortejo contou com a presença de 10 mil pessoas. Alguns o celebravam como herói, enquanto outros festejavam a morte do criminoso. Pouco tempo depois, os membros de sua quadrilha foram presos e condenados a 108 anos de prisão. Polígono da Maconha, a guerra entre bem-vindos e araquãs. No final dos anos 90, no sertão de Pernambuco, no Vale do São Francisco,
Outro foco criminoso com as mesmas características surgia no Nordeste. Duas famílias disputavam há mais ou menos 10 anos o domínio do tráfico de drogas na região. Era a guerra entre as famílias Bem-vindos e Araquãs. Os recursos obtidos com o tráfico serviam como combustível para abastecer a logística das quadrilhas. Nesse ponto, as quadrilhas começam a estabelecer alianças criminosas e financeiras interestaduais. Uma mudança de rumo fundamental para a dispersão do novo cangaço pelo território nacional. A família Araquãs se ligou ao Comando Vermelho nos anos 2000, trocando a maconha produzida no polígono por armamentos fornecidos pela facção criminosa, tornando-se uma força bélica em condições de resistir às ações repressivas do Estado. A reação do poder público não demoraria e, em 1997, a Polícia Militar de Pernambuco cria a Companhia de Operações e Sobrevivência em Áreas de Caatinga, CIOSAC, com as missões de combate ao narcotráfico, erradicação do plantio de maconha, escoltas, repressão a assaltos a bancos, combate ao crime organizado, repressão a assaltos nas vias e rodovias do Estado e operações conjuntas com outros órgãos policiais como Polícia Federal, Polícia Civil e outras polícias militares. A formação resgata o estilo das antigas volantes e os enfrentamentos com as quadrilhas resultaram na redução dos crimes e na morte de vários membros das famílias criminosas. Contudo, policiais também foram mortos durante as batalhas com os criminosos. A primeira grande baixa das famílias ocorreu em abril de 2003, quando durante uma operação morre Francisco José da Cruz, o Chico Bem-vindo, o que causou comoção na população pobre de Belém de São Francisco, que o encarava como um defensor contra as ações da família rival, os Araquãs. Em agosto do mesmo ano, inicia-se a busca por Jusiclédio Nascimento Santos, o Cleito Araquã. As operações acabaram resultando em sua morte, em setembro de 2003, na Bahia. O novo cangaço avança sobre o Brasil. Os bandos que atuavam no Nordeste começam a se aperfeiçoar. Os membros presos estabelecem uma rede de contato nos presídios, conferindo agilidade e capilaridade às ações. Mais um divisor de água nas táticas utilizadas pelas quadrilhas foi a utilização de explosivo. Mesmo que no final da década de 90 já houvesse o uso de explosivo em roubos a bancos e tentativas de fuga em São Paulo, essas eram ações isoladas. A disseminação do uso desse recurso ocorre apenas em 2003, em assaltos a carro forte e roubos a banco em diversas regiões do país. Depois de mais de 2 décadas de atuação regional, a modalidade criminosa surgida em Caraúbas agora é exportada para outras regiões do país. A endemia criminosa, tipicamente nordestina, chega a diversas regiões e se torna uma epidemia criminosa no Brasil. Uma onda de roubos toma o centro-oeste brasileiro. As ações ganham grande destaque na mídia, levando medo à população e surpreendendo as forças de segurança. Estamos diante de uma nova fase. O modus operandi, os sobrenomes, as cidades de origem dos criminosos deixam evidente a expansão da atuação dos bandidos nordestinos. Agora os bandidos abandonaram as tomadas de cidade com invasões de dia, evitando conflitos com as polícias e mortes desnecessárias. Preferem atuar à noite, em operações precisas, minimizando riscos e maximizando as chances de êxito. Apesar das significativas mudanças no perfil das ações das quadrilhas, não aconteceu o mesmo na estrutura administrativa e operacional das forças de segurança. A falta de integração e coordenação entre as polícias, a burocracia, as ações pontuais e sem continuidade, a ausência de métodos e a compartimentação exagerada das informações continuaram a caracterizar a atuação das forças de segurança. Os bandos continuam a expandir seus negócios e sua área de atuação, chegando a outros países da América do Sul. Em 2017, na Bolívia, um carro forte da empresa Brinks foi atacado. Os bandidos levaram cerca de 2 milhões de dólares. Durante as investigações, foi constatado o envolvimento de um brasileiro, natural de Alboró, Pernambuco, conhecido como Banespa. No mesmo ano, ladrões fortemente armados invadiram a sede da transportadora de valores Prosegur,
em Cidade del Este. A Polícia Nacional do Paraguai informou que o grupo havia fugido com 40 milhões de dólares. O ministro do Interior, Lorenzo Lescano, afirmou que os assaltantes eram brasileiros. Segundo ele, a maioria dos carros usados no assalto tinha placa do Brasil, e uma vítima relatou que ouviu os criminosos falando em português. O novo cenário exige uma resposta do poder público para combater os grupos armados e desmantelar a complexa estrutura das quadrilhas. As forças policiais precisavam responder de forma efetiva. Assim, foram criados grupos especializados no enfrentamento às ações das quadrilhas. A Polícia do Mato Grosso revisa suas diretrizes com importante contribuição dos meios acadêmicos, tornando-se referência nacional. Em 2015, a Polícia Militar do Estado do Maranhão cria o COSAR, Companhia de Operações de Sobrevivência em Áreas Rural, destinado ao enfrentamento dos roubos a bancos e conseguiu resultados efetivos. O trabalho de inteligência também é fundamental e as polícias civis e federal, aliadas ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, levantam e trabalham informações através de suas agências de inteligência. Entretanto, ainda existe a necessidade de uma integração mais efetiva para melhorar os resultados. Com as informações e dados levantados pelas estratégias e ações de inteligência, as forças de segurança podem direcionar de forma mais efetiva suas táticas operacionais. Assim, é possível respaldar ações policiais com o judiciário, imprensa e população. Além disso, possibilita a melhor utilização de recursos financeiros, logísticos e humanos empregados durante o combate às quadrilhas. A nova abordagem revela uma nova estratégia dos criminosos, a lavagem de dinheiro dos roubos a bancos. O dinheiro que antes era usado para atender às necessidades pessoais dos criminosos, agora é utilizado para financiar outras atividades, como compra de armamentos e até para financiar campanhas políticas. Essa vertente dos crimes atrapalha o trabalho judiciário, captura diferentes setores da sociedade e funciona como vetor para a corrupção dos agentes públicos, facilitando a infiltração do crime em diversas organizações, órgãos públicos e instituições. Novo cangaço ou crime organizado. O uso do termo novo cangaço foi cunhado pela imprensa para tentar descrever o fenômeno que surgiu na década de 90. Apesar de ser muito bom para gerar manchetes e ampliar a audiência, é na verdade impreciso para descrever o movimento que surgiu no Nordeste. Os cangaceiros do passado estavam envoltos em uma aura heróica, como se fossem justiceiros sociais, numa espécie de luta política. O próprio Lampião era retratado como uma espécie de Robin Hood, apesar de não existirem relatos de que seus espólios de guerra fossem divididos com a população do Nordeste. Ao contrário, relatos de estupros, mutilações e torturas cometidos por ele ou membros dos seus bandos nas cidades e vilarejos por onde passavam são abundantes. Uma das principais características que separam os criminosos atuais dos cangaceiros originais é o uso da tecnologia. Enquanto as quadrilhas atuais empregam armas e tecnologias mais modernas disponíveis, o cangaço do início do século XX encontrou no avanço tecnológico uma das principais razões para sua extinção. A construção de estradas, a utilização de caminhões para o transporte de tropas, o aparecimento das primeiras metralhadoras utilizadas pelas volantes para o combate ao cangaço, as estações de rádio e a maior fiscalização dos locais remotos onde se escondiam forçou os cangaceiros a buscar refúgios em localidades cada vez mais remotas. Atualmente, as quadrilhas demonstram uma estrutura moderna por trás de cada ação. Utilizam princípios da administração na gestão das operações criminosas, como controle de pessoal, o foco no lucro e no consumo, desenvolvimento dos negócios, formação de redes de network, captação de recursos e retorno na forma de benefícios. Os grupos são estruturados como empresas multinacionais, utilizam os recursos obtidos nos roubos para a capitalização dos bandos. A meta é desenvolver outras atividades ilícitas ou não. Mesmo um dos primeiros roubos realizados pela família Carneiro, em Caraúbas,
tem indícios de ter sido encomendado para o financiamento da campanha à prefeitura de Zimar Fernandes, prefeito eleito que persegue a família Carneira não cumprindo o acordo feito e que acabou assassinado pelo bando. Outra diferença fundamental dos bandos atuais para os cangaceiros é a relação com as populações residentes nas áreas dos assaltos. No caso dos cangaceiros, as relações eram ambíguas. As pessoas algumas vezes faziam parte do grupo de apoio ou, dependendo da localidade, poderiam ser encarados como um obstáculo, como inimigos, tornando-se alvo das ações violentas. Os bandos modernos estão focados apenas no lucro e encaram as pessoas como parte do cenário onde atuam. Dessa forma, as ações não estão direcionadas às pessoas que residem no local dos ataques. São apenas meio para atingir o objetivo final, o lucro. A composição dos grupos é outro aspecto que evidencia a diferença entre o fenômeno moderno e o cangaço original. Os cangaceiros formavam grupos essencialmente masculinos, sem participação de suas famílias. Personagens femininos como Maria Bonita só aparecem nos últimos anos do fenômeno e não tinham funções em combate. Os antigos bandos eram numerosos. Lampião chegou a regimentar 120 homens em seu grupo ao mesmo tempo. Já as quadrilhas nordestinas, formadas no final do século XX e início do século XXI, eram compostas por cerca de 8 a 10 homens, sem a presença de mulheres, tendo a origem familiar como base para a formação das quadrilhas até o ano de 2003. Depois desse ano, surge mais uma modificação na composição dos bandos. Desaparece a raiz familiar, aumenta a organização das quadrilhas, aproximando-se da atual estrutura dos grupos criminosos. Uma característica que aproxima as duas épocas é a participação da mídia. Um episódio que ficou famoso no cangaço foi o registro feito pelo sírio Benjamin Abraão Calil Boto, braço direito do padre Cícero, que gozava de grande prestígio junto a Lampião, e que acompanhou por vários dias a rotina de seu bando. O resultado foi uma série de fotografias publicadas nos jornais impressos da época. Também foram feitos registros em vídeo, que acabou resultando em um filme, censurado pelo governo de Getúlio Vargas. Nos anos 2000, a história se repete. Além da massiva cobertura realizada pelos veículos de mídia, os criminosos se aproveitam da exposição para utilizar técnicas de guerra psicológica contra forças policiais e seus inimigos no crime. Na mesma época, a imprensa divulga várias fotos dos integrantes das famílias pernambucanas vestindo roupas militares e empunhando armas de uso exclusivo das Forças Armadas. A exposição midiática também já havia sido registrada com o percussor do novo cangaço, Valdetário Carneiro, lá no Rio Grande do Norte, e com Dão Torrado, na Paraíba. Os dois foram apoiados pela imprensa local, concederam entrevistas ao vivo, ameaçaram policiais e deram suas opiniões, como se tivessem legitimidade em razão dos atos que cometiam. Valdetário Carneiro, sempre que entrevistado, dizia ser um novo cangaceiro e não escondia sua admiração por Lampião. Na verdade, o tratamento dado pela mídia a esse tipo de atividade criminosa é um dos motivos pela adoção do termo novo cangaço. Os aspectos culturais e regionais nordestinos tiveram uma relevância maior do que o contexto histórico ou sociológico. A migração. O ano de 2003 é um marco que registra a mudança tanto nas áreas de atuação quanto nos métodos operacionais das quadrilhas. As ofensivas das forças de segurança impuseram baixas severas aos criminosos. O reflexo foi uma profissionalização e especialização ainda mais forte. Adaptadas à nova realidade, as organizações começam a recrutar seus soldados por suas habilidades e conhecimentos específicos. Explosivistas, arrombadores, seguranças, pilotos, especialistas em reconhecimento e logística. A estrutura organizacional dos bandos se eleva a um novo patamar. Amplia-se ainda mais as estratégias de corrupção de agentes públicos, militares e policiais, que começam a ser cooptados pelo crime pelo tipo de treinamento que possuem, como é o caso dos blasters, profissionais qualificados para instalação e operação de artefatos explosivos. Domínio de cidades.
A evolução no gerenciamento das atividades criminosas consolida uma nova modalidade de ação dos bandos, o domínio de cidades. Com o intuito de atacar e roubar bancos ou transportadoras de valores, os bandos criminosos realizam um detalhado planejamento, baseado na observação sistemática da rotina das empresas, das forças de segurança e da cidade onde a ação será realizada. De posse dessas informações, os bandidos recrutam elementos conhecidos ou indicados para a finalização do plano de ataque. Os assaltantes estudam todas as informações sobre a instituição que será atacada, como a quantidade de funcionário, horário de funcionamento e, principalmente, quando existe a movimentação de grande quantidade de valores. Também fazem um mapeamento de todos os sistemas de segurança das empresas, descobrindo o efetivo de vigilantes, os armamentos disponíveis e a localização das câmeras de monitoramento no local. A estrutura das cidades também é estudada a fundo. Os marginais observam as ruas e avenidas que dão acesso ao alvo, a movimentação de pessoas e veículos nas imediações e a proximidade de delegacias, quartéis e postos policiais. Com essas informações, os bandos podem montar estratégias para neutralizar as forças de segurança, bloquear vias de acesso e garantir rotas de fuga, além de capturar pessoas da população local para evitar a resposta mais contundente das forças policiais, garantindo a fuga. Depois é preciso estabelecer uma logística para a operação. Eles precisam de veículos para o assalto, que geralmente são roubados, armamento, alugar casas para esconder o armamento, realizar reuniões e até hospedar os marginais. Mas é fundamental estabelecer uma logística para a fuga. Os bandidos precisam abandonar os veículos utilizados durante as ações e usar carros diferentes para despistar a polícia. Além disso, eles costumam trocar de roupas e precisam de uma nova localidade para fazer a divisão dos ganhos do assalto. Geralmente é utilizado uma chácara ou qualquer outro lugar isolado. Depois, eles se dispersam, deixando a região onde o crime foi cometido. Essa é a forma como atuam os bandos modernos. Dezenas de marginais agindo de forma conjunta, contratados de forma independente, para cumprir missões específicas, tudo partindo de um planejamento central. Algumas vezes os integrantes de um mesmo bando, formado para determinada ação, sequer se conhecem, e é possível que não se encontrem durante a operação. Este tipo de crime torna toda a população da cidade refém, abalando o funcionamento da localidade, desde os serviços públicos como transporte e educação até a segurança pública. Como as ações são violentas, muitas vezes com a utilização de armas de grosso calibre e até explosivo, é comum que a imprensa e especialistas associem esses atos a terrorismo. Entretanto, o terrorismo tem características antagônicas à dos grupos armados, que atuam no domínio das cidades. A principal meta do terrorismo é a disseminação de uma ideologia, como classifica a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Terrorismo é o ato premeditado ou sua ameaça, por motivação política e ou ideológica, visando atingir, influenciar ou coagir o Estado ou a sociedade com o emprego de violência. Mas o modus operandi das quadrilhas do chamado Novo Cangaço não possui motivações políticas ou objetivos ideológicos. O foco é cometer crimes, lucrar, financiar mais crimes e fortalecer o empreendimento criminal, expandindo o negócio e lucrando ainda mais. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Fazendo isso, você apoia o canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e até a próxima.